No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o controle de congestionamento na internet. Neste vídeo, você vai aprender para que serve o controle de congestionamento, quais as principais formas de realizá-lo na internet e quais as estratégias que o TCP usa para implementar o controle de congestionamento fim a fim. Primeiro, eu preciso entender melhor o que é o congestionamento. De forma bem clara e bem simples, você pode entender o seguinte: você vai ter muitas fontes enviando na internet, mas você tem uma capacidade limitada de tratar os dados que essas fontes enviam. Portanto, quando essa capacidade está aquém daquilo que a rede, do que as fontes enviam, nós teremos o congestionamento. Então, muitas fontes enviando dados acima da capacidade da rede. Veja que isso é diferente do controle de fluxo, que você já viu em outro material, neste curso. Bom, as filas na internet conseguem absorver rajadas de pacotes. Né? Lembra que a fila ela é o buffer em cada roteador, né? Buffer de pacotes em cada roteador. Quando essa entrada é muito maior, quando a entrada de dados é muito maior do que a capacidade do roteador em tratá-los, nós teremos o congestionamento. Se essas rajadas ficam abaixo dessa capacidade, então a gente vai ter algum pequeno atraso, mas não temos o congestionamento propriamente dito. Bom, então a gente pode dizer o seguinte, que os sintomas do congestionamento são o atraso e a perda. Quando, primeiramente, nós temos o atraso, então as filas dentro dos roteadores aumentam, logo o tempo de processamento, o tempo de enfileiramento, o atraso de enfileiramento aumenta até um ponto em que essas filas enchem. Afinal de contas, o roteador tem uma memória limitada. A partir desse ponto, ele começa a descartar pacotes. Então, note aí o primeiro conceito importante. Os roteadores descartam pacotes. Bom, vamos ver aqui um exemplo, tá certo, disso aqui. Né? Vamos conhecer as causas desse congestionamento. Então, aqui nós temos um exemplo teórico, onde nós temos dois hospedeiros, A e B, enviando dados para hospedeiros C e D, respectivamente. O que a gente vê aqui, você pode encontrar aí uma taxa de entrada que nós vamos chamar de lambda-in. Assuma que tanto A quanto B enviam na mesma taxa, que nós chamamos de lambda-in. Assuma também que esse roteador ele tem uma fila infinita. O que a gente quer dizer com isso? Que ele não vai ter perda, apenas atraso. Porém, esse atraso pode crescer de forma indefinida. Também vamos assumir que aqui não há retransmissões. Okay? Então, se um pacote é perdido, ele é perdido. Para ficar um exemplo bem simples. O que acontece, então, quando essa taxa lambda-in ultrapassa a capacidade do roteador? Bom, vamos ver aqui esse gráfico A. No gráfico A, você tem um aumento linear de lambda-in. E o que você observa é que, com o aumento linear de lambda-in, nós temos o aumento linear também da taxa de saída, que nesse caso nós estamos representando como R sobre 2. Nós estamos representando como lambda out, perdão. E até que essa taxa lambda-in atinja a metade do canal. Por que é a metade do canal? Porque nós temos duas fontes de tráfego. Então, até quando ela atingir a metade do canal, a gente tem, do outro lado, a taxa de saída igual à taxa de entrada. Lembre-se que, nesse caso, a gente está falando de um cenário, de um cenário médio. Então, a gente está aí falando de taxas médias, de pacotes por segundo ou de bytes por segundo. A priori, isso não faz muita diferença para esse nosso exemplo. O que acontece com o atraso nesse mesmo cenário? Então, enquanto a taxa cresce linearmente, a gente tem um crescimento não linear do atraso. Observe aí, lambda-in vai aumentando e o atraso vai crescendo cada vez mais. Por que isso acontece? Basta você pensar o seguinte, a gente está falando ali de taxas médias, porém a taxa sofre uma variação. E quando essa variação acontece, eu tenho um aumento do atraso. Ou seja, se eu tenho
um aumento da taxa, um incremento da taxa, logo eu vou ter um incremento também do atraso. Ou seja, aqueles pacotes que chegaram naquela rajada vão ficar mais tempo na fila. Então, dessa forma, o atraso médio, lembre-se que aqui sempre a gente está olhando as médias, o atraso médio também vai crescer. Isso aqui já diz para a gente bastante sobre como funciona, ou qual é o impacto, né, do atraso, do condicionamento na internet. Condicionamentos grandes vão levar a grandes atrasos. Claro que o atraso ele é limitado, porque os buffers são limitados também. Bom, então a gente tem atrasos e perdas. Mas será que o atraso e perda é simplesmente, bom, ok, se eu atrasar, ok, vou chegar um pouco mais tarde. E a perda, bom, não é um problema, porque o TCP resolve isso, a gente já viu. Será que é só isso mesmo? Na realidade, não. A gente pode ver aqui, nesse slide, alguns dos custos que o condicionamento vai trazer para a gente. Então, um atraso maior tem um impacto direto no TCP, por exemplo. A gente viu que o TCP precisa utilizar o RTT, né, que é o tempo de ida e volta aí dos pacotes, vamos chamar assim, para calcular o seu timer, né, o temporizador que ele usa para detectar perdas. Ou seja, se os atrasos começam a ficar muito grandes, eu tenho retransmissões desnecessárias. Tá? Então esse é um problema bem claro, né, e bem preocupante. Né? Então a gente não quer que tenha atrasos, né, justamente para que o atraso fique mais ou menos constante e o TCP não erre tanto no cálculo do seu timer. Né? Além disso, pense o seguinte, toda vez que eu tenho retransmissão, eu tenho o mesmo pacote sendo reenviado na rede. Então, toda a capacidade, todo o trabalho, né, de enviar um determinado pacote, ele vai ter que ser feito novamente. Vai ter que ser feito novamente pelos roteadores. Né? Isso é similar ao que acontece na perda. Imagine, então, uma rede onde um pacote passa por vários roteadores e lá no último roteador, antes de chegar no hospedeiro, ele é descartado. Toda a rede fez um esforço para que aquele pacote chegasse lá. Mas ele chegou e foi descartado, antes de chegar ao seu destino. Então, esses são alguns dos custos, né, que a gente tem com congestionamento. Então, é óbvio que a gente quer evitar congestionamento. Essa é a primeira coisa. Ok. Porém, se a gente colocar simplesmente dessa forma, a melhor forma da gente evitar congestionamento é não transmitir nada. Né? A gente vai conseguir eliminar o congestionamento, levar ele a zero. Né? Porém, a gente também vai levar o uso da rede a zero. Então, a gente não quer só controlar o congestionamento. A gente quer também que o nosso controle faça um uso eficiente da rede. A gente quer usar a rede da melhor forma possível, na sua capacidade máxima, se possível. Ao mesmo tempo, a gente não quer só usar a capacidade máxima, porque dessa forma eu poderia pegar um único fluxo e entregar a rede inteira para ele. Eu estaria controlando o congestionamento, não haveria congestionamento, já que os outros não transmitiriam nada, mas eu teria apenas um único fluxo. Então eu quero também que, além de ser eficiente, isso seja justo, ou seja, que os recursos sejam utilizados por todos, de uma forma que seja útil para cada um, segundo aquilo que ele precisa. Nós vamos ver, então, que o TCP vai usar uma estratégia que consegue cobrir esses dois itens, né, esses dois tópicos. Então, na verdade, esses três conseguem controlar o congestionamento de forma eficiente e justa. Existem duas formas na internet de a gente fazer controle de congestionamento, né? Duas formas nas redes de computadores, de modo geral. A primeira delas é chamada de controle fim a fim, que é o que o TCP faz. Nesse caso, apenas a borda da rede participa do controle de congestionamento. A outra forma é o controle de congestionamento assistido pela rede, onde a rede ajuda a borda na hora de detectar o congestionamento. A gente pode dizer que no controle de congestionamento fim a fim, nós vamos utilizar métodos implícitos para detectar um congestionamento, enquanto que no controle assistido pela rede, nós usamos métodos explícitos para perceber o congestionamento. Ou seja, quando o roteador descarta um pacote, ele sabe, vamos chamar assim, ele sabe
que aquele pacote foi descartado. Então ele pode, por exemplo, notificar o emissor daquele pacote, né, a origem daquele pacote. Então ele pode mandar um pacote de volta, avisando de que aquele pacote foi perdido e aquela rede está congestionada. Então, significando que a origem deve diminuir a sua taxa de envio. Essa é uma forma bem interessante da gente fazer controle de congestionamento. Porém, na internet a gente não tem isso. Embora existam padrões, existam até RFCs sugerindo o uso desse tipo de técnica, na internet como um todo a gente não tem, porque basicamente essas técnicas a gente observou ao longo do tempo que elas não eram assim tão eficazes, elas acabavam gerando até mais congestionamento, porque para cada pacote que eu perco, eu insiro um novo na rede. Embora que seja no caminho inverso, mas eu estou inserindo novos pacotes. Então, eu posso ter a tendência de aumentar o congestionamento em enlaces que estão já congestionados, já saturados, ou roteadores que já estão congestionados. Então, na internet nós usamos a abordagem fim a fim, que é aquela que fica na borda e que usa técnicas implícitas para detectar a perda. Okay? No controle de congestionamento TCP, como nós já vimos, usa o controle fim a fim. Como é que o transmissor limita a sua taxa de transmissão? É bem simples. Basicamente, ele tem uma janela de envio. Então, nós já vimos essa ideia da janela anteriormente, e agora nós estamos aplicando ela aqui também para o controle de congestionamento. Então, basicamente, o que o TCP vai fazer é ajustar o tamanho da janela de acordo com a quantidade de pacotes que ele quer inserir na rede. Se a rede está congestionada, diminui a janela. Se a rede está sem problema de congestionamento, eu aumento a janela. Basicamente isso. Nós damos um nome para essa janela de congestionamento, congealing. Mas como é que a gente detecta realmente a perda? Bom, o congestionamento. Basicamente, a gente usa o mesmo mecanismo para detectar perda. Então, aqueles mecanismos que nós vimos de 3 actos duplicados e de estouro do temporizador são usados aqui pelo TCP para inferir que a rede está sob congestionamento. Então, basicamente, a gente vai utilizar esses mecanismos como um evento para que a gente possa efetivamente diminuir a nossa janela. E se esses eventos não ocorrem, a gente vai aumentar a nossa janela. Então, os mecanismos que a gente usa são chamados AIMD, da sigla em inglês, e o Slow Start, também chamado, em português, partida lenta. Vamos ver como é que cada um desses funciona. Vale dizer aqui que as versões atuais do TCP implementam variações, tá, desses dois métodos. Tá? Então, o TCP avançou ao longo do tempo. Né? Esses métodos foram propostos ali no fim da década de 80, tá? Mas basicamente depois continuam avançando. Então, o que a gente tem realmente implementado hoje é um pouco diferente. Mas a ideia geral são essas que a gente vai mostrar aqui. Primeiro nós vamos ver o chamado AIMD, Additive Increase, Multiplicative Decrease. Vamos lá entender o que é isso. Basicamente, quando eu não tenho nenhum evento de perda, então eu assumo que a rede não está congestionada. Então eu cresço a minha janela de congestionamento. Na seguinte razão: conforme eu recebo segmentos, eu vou aumentando a minha janela. Né? Os segmentos que eu estou recebendo são ACKs, né? São reconhecimentos. Conforme eu recebo reconhecimentos, eu aumento a minha janela em 1 sobre a janela de congestionamento. Isso faz com que a cada RTT eu aumente o tamanho da minha janela em 1 MSS, né? Que é Maximum Segment Size, é o tamanho máximo do segmento. Então nós vamos aumentar sempre em um segmento, vamos chamar assim, em um pacote, a nossa janela, a cada RTT. Né? Veja que um RTT pode compreender o envio de vários pacotes, porque a janela pode ter, por exemplo, um tamanho de 4 pacotes, 5 pacotes, e o RTT vai compreender o envio de todos eles ao mesmo tempo e provavelmente o envio de todos os reconhecimentos. A redução multiplicativa vai, então, acontecer quando houver uma perda. Havendo uma perda,
nós vamos dividir a janela pela metade. Certo? Então, o tamanho da janela, se era 4, vira 2. Basicamente isso. Ok? Então, essa aí é basicamente a técnica utilizada pelo TCP. Aumenta a janela de forma aditiva e diminui de forma multiplicativa. A técnica da partida lenta, ela vai resolver o seguinte problema. Um dos pontos iniciais é saber o seguinte: qual deve ser o tamanho inicial da minha janela? Então, eu devo começar com uma janela grande ou pequena? A partida lenta resolve isso dizendo o seguinte: vamos começar com janelas pequenas. Vamos começar com uma janela de 1 MSS. E nós vamos aumentar o tamanho da nossa janela de uma forma rápida, certo? Então, aqui, embora a partida seja lenta, o crescimento é rápido, tá? A cada reconhecimento que eu obtiver. Porém, eu não vou fazer isso indefinidamente. Eu vou crescer até um certo ponto. Quando eu chegar nesse ponto, eu volto a me comportar, eu passo a me comportar com a técnica AIMD. Eu uso a técnica AIMD e deixo de usar a técnica da partida lenta. Esse crescimento, como eu falei, ele é rápido. Então, para implementar isso, o que a gente faz? A cada reconhecimento que eu recebo, eu aumento a minha janela em um pacote. Então, no início, eu vou poder mandar um pacote. Quando eu receber, como você pode ver aí no diagrama, quando eu receber o reconhecimento, eu vou poder mandar 2 pacotes, 2 segmentos. Quando eu receber o reconhecimento do primeiro segmento, eu já posso mandar mais um. E assim sucessivamente. Então veja que a cada RTT, a nossa janela dobra. Então a cada RTT ela vai dobrando. 2, 4, 8, de forma exponencial. Então o crescimento é acelerado. Lembre-se que ele não é indefinido. Ele vai até um certo ponto que nós chamamos de limiar de partida lenta. Você vai encontrar a sigla SS Thresh, tá? De Threshold, Slow Start Threshold. Então, esse é o nosso limiar. Nós não vamos crescer além dele, nós vamos nos limitar a ele. Ok? Bom, é possível ainda refinar esse método utilizando, distinguindo 2 eventos diferentes de perda. O primeiro deles é o evento de 3 actos duplicados. O outro é o evento de estouro do temporizador. Nós devemos pensar o seguinte: qual deve ser a pior situação para uma rede? Uma perda por 3 actos duplicados ou uma perda por estouro do temporizador? Basicamente, se eu tenho 3 actos duplicados, significa que a rede está conseguindo entregar alguma coisa. Né? Quer dizer, porque eu enviei, digamos, 4 pacotes, o primeiro foi perdido, os outros 3 foram recebidos, mas eu recebi acts duplicados relativos àquele pacote que foi perdido, né? Porque os outros 3 foram confirmados, né? Vamos dizer assim. Então, essa minha perda, ela é muito mais suave do que a perda no caso de um estouro temporizador. Por quê? Porque o estouro do temporizador acontece quando não recebo nada. Portanto, eu devo reagir de forma diferente. Né? E o TCP faz isso. Tá? Ele vai usar 2 formas diferentes. Então, com 3 actos duplicados, eu vou descer pela metade. Mas com o estouro temporizador, eu vou voltar para um MSS, para um pacote. Tá? E aí, quando eu volto para um pacote, eu começo de novo a partida lenta. Então, basicamente, são esses mecanismos. Vamos olhar aqui, tá? Esses mecanismos num diagrama, num gráfico. Né? E aqui a gente também já distingue, por exemplo, 2 versões do TCP. Tá? São versões clássicas. O TCP Rhino e o TCP Tahoe. Tá? Então, a versão Tahoe do TCP é a versão onde sempre eu retorno para a janela de 1 MSS, independente de qual seja a forma que eu detectei a perda. Tá? Já a versão Rhino, né, que foi uma versão posterior à Tahoe, ela já implementa essa ideia dos 3 actos duplicados. Okay? Então, observe aí o que acontece com o threshold, que a gente falou, né, com o limiar, tá? Conforme eu tenho uma perda. Né? Então, inicialmente, o nosso limiar ele está ali em 8 pacotes, né? Porém, quando acontece uma perda, e essa perda acontece já quando a minha janela já está com tamanho 12, o meu threshold, o meu limiar é ajustado para 6, para metade.
ok? Independente se eu estou usando o Tahoe ou o Rhino. Okay? Qualquer um dos dois, eu vou ter o mesmo comportamento da janela, ela vai cair. Observe que se a minha janela tivesse crescido mais, ou seja eu tivesse chegado a valores ainda maiores da minha janela de condicionamento, o meu threshold ele não ia cair, mas ele iria sim subir. Então, por exemplo, se a janela tivesse chegado no tamanho 20, por exemplo, o meu threshold iria para 10. Esse mecanismo permite que a minha partida lenta suba ainda mais rápido, né? Eu consiga preencher ainda mais rápido o meu canal. Né? Então, podemos aí ver que esse limiar ele é adaptativo, não é um limiar fixo. Isso é bastante importante. Okay? Bom, então a gente pode ver que o controle de condicionamento no TCP vai ter duas fases. A primeira, que nós chamamos de fase de partida lenta, né? É o início do TCP, e depois a fase que nós chamamos de controle de condicionamento, ou prevenção de condicionamento também. Tá? Essa é a fase em que a gente tem o aumento linear, seguido pelo decrescimento multiplicativo na presença de perda, formando essa característica de dentes de serra no TCP. Uma característica bem padrão, se você tiver a oportunidade de ver o gráfico do tamanho da janela do TCP. Né? Então, forma esses dentes de serra. Note que aqui nós colocamos um cenário onde nós não vamos ter uma perda, um cenário de perda tão grande que nos leve a partida lenta novamente. Mas isso pode acontecer. Se isso acontecer, voltamos à partida lenta e começamos tudo de novo. Do mesmo jeito como nós vimos no exemplo anterior. Então, resumindo, quando a janela de condicionamento é menor do que o limiar, eu estou em partida lenta. Então, eu cresço exponencialmente. Quando o tamanho da janela é maior do que o limiar, eu ultrapasso o limiar, ainda não tive perdas, só ultrapassei o limiar. Então, eu vou entrar na prevenção de condicionamento. Então, eu vou crescer linearmente. Quando eu tenho uma perda por 3 actos duplicados, o que eu faço? Eu ajusto meu limiar e eu ajusto a janela para o limiar. Quando eu tenho um evento de estouro de temporizador, eu ajusto a janela para 1 e ajusto o meu limiar para metade do tamanho da janela. Okay? Então, esses 4 itens aí resumem o comportamento do TCP. Bom, nós vimos então que o TCP ele oferece esses mecanismos, mas aí a pergunta que a gente se fez anteriormente, ok, isso vai controlar o condicionamento, vai diminuir a taxa, ok, mas será que a gente consegue ser eficiente e justo? Aqui nós temos um experimento teórico muitíssimo interessante. Nesse experimento, você consegue ver o seguinte, em cada eixo nós temos uma conexão TCP, e cada uma delas indica a vazão de uma conexão. Então, o ponto A, por exemplo, ele tem lá a vazão da conexão 1 com a vazão da conexão 2. Okay? Então, você pode ver aqui a vazão da conexão 1 e aqui a vazão da conexão 2. Muito bem. O que vai acontecer é que, a partir desse ponto A, se eu estou usando a estratégia do AIMD, né, e nós vamos deixar aí a estratégia da partida lenta de fora, se eu estou usando a estratégia do AIMD, que é o que acontece na maior parte das conexões que são de muitos pacotes, você passa a maior parte do tempo no AIMD, elas passam a maior parte do tempo no AIMD, o que a gente vai ver é um crescimento linear de ambas as taxas, até que a gente atinja, por exemplo, o ponto B, onde acontece uma perda. No momento que acontece uma perda, ambas as conexões irão ter perda e elas vão diminuir a sua taxa pela metade, levando ao ponto C. Então, se você observar, você pega aqui o ponto B na conexão 1, divide por 2, e você vai ter esse ponto aqui. A mesma coisa acontece com a conexão 2. Tá? Então, a conexão 1 e a conexão 2 acontecem do mesmo jeito. Então, ambas vão para esse ponto, e aí depois a gente vai aumentando a nossa taxa, novamente linearmente. Observem, então, que o movimento que as taxas vão fazendo em direção àquele ponto central, que é o ponto ótimo.
Como você pode ver, a linha cheia, a linha escura, mais escura, ela é a linha do ótimo, né? Desculpa, a linha da eficiência. Né? Então, quer dizer, quando eu estou em cima daquela linha, significa que eu estou usando a banda toda. A linha cinza, essa linha mais clara, é a linha da justiça. É quando uma é igual à outra. Okay? Nesse caso, nós estamos usando o conceito de justiça entre iguais. Né? Então, como eles são iguais, então eles devem dividir os recursos de forma igual também. Okay? Então, nesse caso aí, o ponto central onde essas duas linhas se tocam é um ótimo. E você pode observar que há uma tendência do mecanismo AIMD chegar justamente nesse ótimo. Contudo, esse é um ótimo dinâmico. O que quer dizer isso? Significa que o TCP vai continuar aumentando linearmente a sua janela. Ele não para no ótimo. Okay? O mecanismo ele não sabe que chegou no ótimo. Mas é interessante porque ele consegue chegar nesse ótimo, né, e leva a um equilíbrio, né, vamos chamar assim, um equilíbrio dinâmico, okay, entre as duas conexões. Esse é um resultado que é um resultado muito interessante, né, que foi observado por von Jacobson em 88. Né, e se vocês quiserem ver mais um pouco, sigam esse link desse Google Colab, onde vocês podem experimentar, tá, tem um código que implementa esse gráfico, e você pode experimentar. Né? Será que se você começasse com um ponto além da reta R, será que isso ia acontecer? Será que ele ia conseguir chegar no ótimo? E se eu começasse com um ponto que estivesse acima da linha da justiça, será que eu também iria levar para o ótimo? Isso aí você pode experimentar nesse código do Colab. Bom, aqui nós temos também algumas versões do TCP. Né? Nós já falamos do TCP Tahoe, do TCP Reno, né? Nós temos também o TCP New Reno, que é uma variação onde foi implementado não uma mudança do controle de congestionamento, mas a ideia de retransmissão rápida a partir de 3 ACKs duplicados, como a gente já viu anteriormente. Nós temos também uma outra variação que se chama SAC, né, para reconhecimentos seletivos, também não muda o controle de congestionamento. Temos versões como Vegas, outras que são baseadas não necessariamente em perdas, mas no atraso. Okay? E temos as versões mais atuais, né, que são as versões do BIC, o Cubic, que são implementados no Linux, e o Compound TCP, que é implementado no Windows. Então essas são as versões mais recentes. Essas versões, como eu falei, elas seguem um pouco a linha do que já existia anteriormente, né, mas fazem modificações. Né? O BIC e o Cubic mesmo são ajustes no TCP para lidar com o problema de redes de alto BDP. BDP é Bandwidth Delay Product. É o produto atraso e banda, né? Atraso taxa. Então, quanto maior esse produto, né, eu tenho links, enlaces, então, que são muito rápidos, né, taxas muito altas, mas cujo atraso também é grande. Né? A gente pode pensar, por exemplo, nos grandes enlaces internacionais, por exemplo, né, que eles são longos, e por serem longos eles vão ter um atraso grande, mas eles geralmente também têm uma taxa grande. Então, para usar melhor esse tipo de... Se você imaginar, por exemplo, o crescimento aditivo em cima de um link desse tamanho, ele vai ser bastante ineficiente. Por quê? Porque ele vai demorar muito tempo para chegar ao máximo da capacidade do canal, né? Porque ele vai crescendo devagarzinho. Então, essas novas versões, elas alteram o TCP para fazer um ajuste aí, vamos dizer, né, e tornar ele um pouco mais agressivo nesses momentos em que não há perda. Okay? Bom, isso aqui, então, é o que a gente queria mostrar nesse vídeo, né? Ou seja, falar sobre o custo do congestionamento, nós já vimos que é o retrabalho, né? Falamos sobre as formas de congestionamento, tanto fim a fim, quanto o assistido pela rede, e falamos também sobre os mecanismos principais, né, do TCP, os mecanismos clássicos, por assim dizer, o AIMD e a partida lenta.